Olá, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o fim de semana? Como foi a segunda? Estão bem? Estão se cuidando? Estão em casa direitinho? Estamos aqui hoje, mais uma semana no seu início, mais uma aula começando. A gente vai falar mais um pouquinho sobre física. Eu sei que vocês já devem estar cansados porque a gente tem tido muita física, mas é que assim, eu preciso fechar toda essa parte introdutória da física para a gente poder começar a avançar para aquela parte legal de fórmulas, de cálculos, que eu sei que vocês adoram essa parte matemática da física. Então, eu preciso fechar e hoje a gente vai concluir essa parte que é a unidade 1 do caderno 1 para a gente poder entrar na unidade 2 do caderno 2, que é essa parte propriamente dita da física mesmo, leis de física, as fórmulas de física. Porque na química a gente já entrou, começamos a falar sobre átomos certinho, então a gente já está mais avançado. Aqui a gente vai fechar hoje essa introdução geral de física para a gente entrar realmente na física, que vai ser duro, mas eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são muito inteligentes. Certo? Então, caderninho na mão, vamos lá, mais uma aulinha. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, maio de 2020, conteúdo eclipses, habilidade compreender a ocorrência dos fenômenos de eclipse. Então a gente viu Terra, movimentos de rotação, movimentos de translação, vimos a Lua, vimos os movimentos que a Lua realiza, como que se formam as estações, as fases da Lua, vimos estações do ano, quando a gente falou de translação, vimos tudo isso e todas essas movimentações que acontecem no nosso sistema solar. E aí agora a gente vai fechar esse conteúdo com uma aula que não vai se estender muito, que vai falar sobre o que acontece quando Sol, Lua e Terra se alinham. Isso é o que acontece e que gera os eclipses, certo? Então, vou usar um material um pouquinho diferente aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu peguei uma coleção de latas de Coca-Cola, que não são nada saudáveis, mas eu gosto da lata porque por causa dos personagens dos Vingadores. Então, o Hulk vai ser a nossa Lua hoje, o Homem-Formiga vai ser o nosso Sol e o Gavião Arqueiro vai ser a nossa Terra, certo? Então, para a gente pensar um pouquinho aqui, o que acontece quando a Terra, que está girando em torno de si mesmo, e do Sol, fica alinhada com a Lua e com o Sol. Então, quando lá no sistema solar acontece esse alinhamento, Terra, Lua, Sol, o que vai acontecer? A Lua, ela está escondendo o Sol, certo? Então, quem está aqui nessa parte da Terra não vai conseguir ver o Sol. E, teoricamente, aqui teria que estar dia. Mas a Lua está atrapalhando tudo. Então, o que está acontecendo? Um eclipse solar. O que é um eclipse solar? É um eclipse que esconde o Sol. Quando a gente não consegue ver o Sol, é porque a Lua está escondendo essa face do Sol. E aí, a gente tem um eclipse. O eclipse ele pode ser total, então quando a Lua escondeu totalmente o Sol. Ele pode ser parcial, então se essa Lua viesse um pouquinho mais para trás, uma parte do Sol seria encoberta e outra não, então isso seria um eclipse parcial. E a gente tem um eclipse que a gente chama de alunar, que é quando o Sol se sobressai só um pouquinho e dá para ver um anelzinho do Sol e o restante somente a Lua. Então sabe quando fica a Lua inteira e fica só um anelzinho do Sol? Isso a gente chama de eclipse alunar. Então, Lua interrompeu, a gente vai ter um eclipse solar, que pode ser total, parcial ou anular. Aí a gente tem um outro esquema, que é quando ocorre um alinhamento Sol, Terra, Lua. Teoricamente, se a gente pensar, não está acontecendo nada, porque um não está escondendo o outro, mas está, porque gera uma sombra. Esse alinhamento gera uma sombra que vai esconder uma face da Lua. Então, quando a Lua está sendo escondida pela sombra, a gente chama isso de eclipse lunar. A Lua foi escondida. E, novamente, nós temos três tipos. Quando o alinhamento é perfeito, nós temos um eclipse lunar total. Quando esse alinhamento é parcial, a gente tem um eclipse parcial. E quando só uma pontinha da Lua está aparecendo e está aparecendo o restante do Sol, a gente chama isso de eclipse lunar anular. Parece parecido, né? Mas são diferentes. Então, eclipse total, parcial ou anular, certo? Se é eclipse lunar, é porque
a Lua está sendo escondida. Se é eclipse solar, é porque o Sol está sendo escondido, certo? E por que que isso não acontece todos os meses ou todos os dias? Por que que a gente não tem eclipse com tanta frequência? Por que que eles acontecem só em algumas datas específicas do ano? Porque esse alinhamento dos três astros é algo que vai demorar muito. Porque se você pensar, a Terra ela está girando em torno dela mesma, ela está girando em torno do Sol, aí o Sol, que é quem está lá parado, aí a gente tem a Lua, que também está girando em torno dela mesma e também está girando em torno da Terra. Então nós temos ali 4 movimentos. E para acontecer esse alinhamento, isso vai acontecer poucas vezes durante o ano. Por isso que a gente consegue montar um calendário com as datas em que esse alinhamento, ou Lua, Sol, quando esse alinhamento Lua, Terra, Sol vai acontecer, ou quando vai acontecer o alinhamento Sol, Lua, Terra, certo? Então, escondeu o Sol, eu chamo de eclipse solar. Escondeu a Lua, eu chamo de eclipse lunar. Lembrando que o alinhamento que esconde a Lua é Sol, Terra, Lua. Por que que o Sol não está na frente, mas mesmo assim esconde? Por causa da sombra que é produzida. Isso é chave da gente entender. O eclipse da Lua não é porque o Sol entrou na frente da Lua, mas é que a sombra que criou nesse alinhamento escondeu as faces da Lua. Agora, quando o Sol está escondido, é por quê? Porque a Lua entrou na frente. Eclipse total esconde tudo. Eclipse parcial esconde metade. Eclipse alunar é quando fica um fiozinho do Sol ou um fiozinho da Lua aparecendo. Beleza? Tranquilão? Por hoje era isso, uma aula bem tranquilinha, mas para a gente entender e fechar toda essa parte de movimentos de sistema solar, de como a Lua, a Terra e o Sol se alinham, beleza? Agora sim, na próxima aula de física, a gente vai entrar na física propriamente dita, naqueles cálculos longos, mas que todo mundo vai gostar, beleza? Um forte abraço, eu tô com saudade de vocês e até a nossa próxima aula, meus queridos.